Bom dia, irmãos, em nome de Jesus, sejam bem-vindos à graça de Deus. Primeiro domingo, primeiro Deus, amém? Jesus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Que a presença de Deus seja constantemente acrescentada à sua vida, amém? Coloque a mão sobre o teu coração. Querido Deus, nós entramos em tua presença. O motivo de estarmos aqui reunidos neste lugar é a tua doce presença, é o teu nome. Ah, meu Deus, o motivo de ainda estarmos de pé na face dessa terra é o Senhor, e com misericórdia e com amor nos resgatou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Então todo louvor, toda adoração, toda dedicação e toda gratidão sejam dados a ti. Rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia, a sua fidelidade, a sua bondade, ela dura para sempre. Ensina-nos, Senhor,
nós, Senhor. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Senhor, sejamos atraídos todos os dias pelo Teu amor, pela Tua presença, pela Tua palavra. Sejamos atraídos todos os dias, Pai, pelo som da Tua voz. Sejamos atraídos todos os dias, Pai, por cada revelação que o Senhor tem para nós. Porque muitas vezes, Pai, perdemos a direção no meio de uma caminhada. Muitas vezes não sabemos para onde seguir. Não sabemos o que fazer, Senhor. Mas a Tua doce presença pode nos guiar. Primeiro, ela nos guia para os Teus braços de amor. E quando estamos tão seguros, Senhor, o Senhor nos dá a Tua voz. E a gente vai seguindo e não se perde. Porque a Tua palavra luz aos meus caminhos. A palavra é lâmpada para os nossos pés. E anda em Ti não navega escuridão, não, Senhor. Não dá passo falso, não, Senhor. Não nos deixe nos perder, Pai, em nós mesmos. Mas que possamos todos os dias dizer que eu diminua e Cristo cresce em mim. Cristo cresce em mim. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo.
Só uma palavra apenas. Basta uma palavra de Jesus. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. É tudo que eu preciso. Está dizendo essa promessa. A tua presença é o meu maior valor. É o meu maior valor. Porque muitos estão à procura de tesouros nessa terra. Mas nós temos em tua palavra e em tua presença um tesouro grandioso. E Jesus compara esse tesouro como pérolas preciosas que não devem ser desperdiçadas. São como flechas na mão de um grande valente, como uma espada que pode dividir até as intenções, os pensamentos do coração. Muitos estão procurando fontes de alegria. E ele está dizendo: eu sou a fonte, que tem sede, vem a mim e beba. É tudo que eu preciso. A tua presença é meu maior valor. É o meu maior valor. Coloque a mão no seu coração e peça. Atrai o meu coração, Jesus. Atrai o meu coração. É tudo que eu quero. É tudo que eu quero. É nossa singela oração, Senhor. Atrai o meu coração, Jesus. Atrai o meu coração. É tudo que eu preciso. És tudo que eu preciso. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Eu posso te tocar. Vamos aplaudir a Jesus. Amém? Diga graças a Deus. Pode sentar, fique à vontade. Você está na presença do Senhor. Amém? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Então, hoje o nosso domingo será voltado para buscar ao Senhor. Amém? Vamos lá, igreja. Em nome de Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 33. Bem conhecido. Começamos aqui hoje. Jesus disse, Mateus 6, 33, vamos lá? Primeiro Evangelho do Novo Testamento, Mateus, capítulo 6, versículo 33. Todos encontraram? Mateus 6, 33, que diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas
vos serão acrescentadas. Amém? Vamos ler mais uma vez? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, igreja? Então nós precisamos aprender esse segredo, precisamos aprender essa direção da palavra de Deus para sermos abençoados, para sermos bem-sucedidos. E um detalhe: passar para a nossa geração tudo que nós aprendemos diante de Deus. Amém? Eu conversando com um amigo meu, eu estava falando que essa é a pior geração que existiu. Pastora, mas como? Deveria ser a melhor, porque já tem um acesso livre ao Evangelho. A cura já foi conquistada no Calvário. As bênçãos já foram conquistadas. Jesus, na sua primeira vida, conquistou tudo isso para nós. E essa geração não soube reconhecer o Senhor. É uma geração que está preocupada demasiadamente com as coisas deste mundo. Em conquistar suas riquezas, seus prazeres, em viver a vida. Vamos conquistar enquanto nós somos jovens, e quando se dão em buscar o Senhor já não há mais tempo. Então essa é a pior geração que se levantou, uma geração que tem tudo, mas tem nada ao mesmo tempo. Então Jesus, ele nos dá um alerta aqui. Nós precisamos sarar a geração vindoura. Nós que ainda estamos de pé, precisamos cuidar para não cair. E esses cuidados estão aqui na palavra de Deus. Quando buscamos o reino de Deus, temos que aprender a buscar o reino de Deus, aprender a sua justiça. As coisas vão ser acrescentadas no tempo certo, e a gente precisa apresentar essa geração para Jesus. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia lá em Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, irmãos. Quinto livro da Bíblia. É só você começar do primeiro lá, que é Gênesis, Deuteronômio capítulo 6. Então, irmãos, prioridade. Esse é o título da mensagem hoje. Prioridade. Qual tem sido a sua? Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Amém? Qual tem sido a sua prioridade? Deuteronômio capítulo 6. Então, o segredo dos que conquistaram, irmãos, foi dar prioridade a Deus. A gente pega lá um exemplo riquíssimo do rei Ezequias, né? O rei Ezequias, ele colocou Deus em primeiro lugar. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, ele se consertou com Deus, consertou o seu reinado. Deuteronômio 6. Então, Ezequias foi um grande exemplo de alguém que conquistou dando prioridade, buscando o reino de Deus. Lógico que a gente tem em toda a Bíblia muitos exemplos de que quando colocamos Deus em primeiro lugar, a gente não tem falta de nada. Realmente a gente não tem. Porque a gente vive da onde? Da palavra. A gente vive na fé da palavra de Deus. Amém? Então, quando eu disse para você no início que nós precisamos urgente apresentar Deus a essa geração, Deus, ele vai contar conosco. Quando aprendemos a buscar o reino de Deus, quando aprendemos a dar prioridade às coisas do alto, nós já conhecemos o caminho, e aí nós indicamos o caminho à geração futura. Porque eu sempre falo brincando, mas toda brincadeira tem um fundo de verdade, você sabe disso, né? Ah, falei brincando, mas na brincadeira tem um fundo de verdade, pode prestar atenção. Mas eu sempre falo aqui, irmãos, que se nós partirmos hoje, quem vai cuidar da nossa geração? De dentro da nossa casa. Tem alguém que vai orar no seu lugar? Você vai partir tranquilo? Ah, pastor, tanto que levar hoje eu vou tranquilo, porque eu sei que a minha geração já está bem guiada. Se você ainda não tem essa certeza no coração, irmãos, se você sair daqui hoje
depois desse culto, com essa certeza de que você está no caminho certo e que a sua geração vai entender a direção de Deus quando chegar o tempo dela. Amém? Deuteronômio capítulo 6. Então, o segredo dos que conquistaram aqui é dar prioridade ao Senhor. Nós vamos aprender aqui, versículo 1 em diante, que diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os teus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam o quê? Prolongados. Algumas traduções para que você tenha anos de prosperidade, para que a sua geração seja abençoada, depende da tradução da sua Bíblia. Então aqui Deus, ele deixou, através de Moisés, direções para nós, no mandamento. E quando a gente segue essa direção, irmãos, não tem como dar errado. E Deus está falando, você vai entrar numa terra, a terra para nós hoje, irmãos, é o campo que você está buscando. Se você entrar no campo espiritual, aquilo ali vai ser sua terra. Se você está buscando no campo da saúde, aquilo ali vai ser sua terra. Se é no campo da família, aquilo ali é sua terra. E aí sucessivamente. Então Deus está falando, se você seguir a direção que eu te deixei, não vai dar errado. Você vai viver a bênção de Deus, seu filho vai viver a bênção de Deus. Quem que tem neto já? Acho que a maioria, né? Seus netos vão viver a bênção de Deus, seus bisnetos vão viver até a volta de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Fora que ele diz que os seus dias serão prolongados nessa terra, ou seja, vai viver muito tempo as bênçãos de Deus nessa área da sua vida. Mas qual é o segredo? Ouvir a Deus. É a prioridade que as pessoas não estão levando a sério. É como eu falei no início, é uma geração tão perdida. Se der tempo eu faço, se der tempo eu busco, mas muito cedo. Nós não temos esse tempo, tão hábil como se tinha no passado. Hoje os dias estão se encurtando. Você vê como é que 2023 passou rápido. Você veja, a gente já está praticamente faltando aí menos de 20 dias para terminar o mês. Já começamos um novo ano. Cada dia mais se abrevia. O tempo vai passando, que a vida de Cristo se aproxima. Então, irmãos, nós não podemos perder tempo. Não podemos dar bobeira. A nossa geração precisa estar preparada para a volta de Cristo. A nossa geração precisa conhecer quem é o Senhor. E como que isso acontece? Quando eu busco o reino de Deus, busco a sua justiça, eu sou abençoado na terra. E eu pego essa bênção e passo para os meus filhos. Eu estou repassando a bênção de Deus. Amém? E aí meus filhos, no tempo deles, vão viver a bênção de Deus, porque aprenderam o caminho. E quando vierem os meus netos, os netos vão viver. Talvez eu não chegue a conhecer os bisnetos, mas se Jesus não voltar até lá e vier os bisnetos, eles vão conhecer o lado de Deus. Isso é muito sério, irmãos. A gente precisa aprender a priorizar o reino de Deus. Continuando. 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito se multiplique, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que manda o quê? Leite e mel. Irmãos, precisamos multiplicar. Amém? Tem que colocar na mente, Senhor, não quero ir sozinho para a casa de Deus. Eu quero a minha geração na presença. Irmãos, não é ir à igreja. Quero que você entenda isso. A nossa família, ela tem um chamado particular. Nem todos vão seguir o ministério que a gente segue. Amém? Às vezes, Deus vai chamar para fazer a obra em outra igreja, em outra denominação. Mas o importante é que sigam a
palavra. Amém? Nós não estamos aqui, dentro de uma seita que só essa é a melhor, não. A igreja de Cristo na face da terra, aonde se aprendeu a andar no caminho e nos estatutos, porque quando vier a falsa doutrina, eles vão estar ensinados, não vão se perder. Amém? Quando se tentarem desviá-los do caminho, não, eu aprendi a andar, eu não vou me desviar dele. Então a gente tem que correr, irmãos, tem que aprender a buscar Deus. E ele está dizendo aqui, vamos ler de novo 3. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guarde, para que bem te suceda e muito se multiplique, como se te disse o Senhor Deus dos teus pais, numa terra que mana leite, ou seja, é uma terra boa, irmãos. A terra que Deus vai te dar, o primeiro campo é o campo espiritual, a salvação na sua família. Isso aí é primordial, irmão. Antes de buscar prosperidade, bênçãos, riquezas, essas coisas que vão vir naturalmente, porque Deus vai acrescentar, porque diz a palavra, nós lemos no início, antes dessas coisas naturais acontecer, que são portas abertas, prosperidade, bênçãos, antes disso vem a justiça de Deus. Quando nós nos damos a buscar o reino, o que é o reino? As coisas espirituais, é a palavra. Nós nos damos a buscar, e aí vem a justiça de Deus como? Cumprindo aquilo que a gente está buscando. Às vezes a pessoa não entende isso. Qual é a justiça da minha família? Salvação, irmãos. Mais do que um carro novo, eu quero um filho na presença de Deus. Mas tem gente que não entende essa prioridade. Não, eu tenho que conquistar, eu tenho que fazer, tal. Não. As bênçãos, elas vêm naturalmente. Nós não vamos ler, mas aí no capítulo 28, você pode ler em casa depois, aí mesmo Deuteronômio no capítulo 28, a Bíblia diz que as bênçãos viriam e nos alcançariam. Não preciso correr atrás de bênçãos, irmãos. Elas têm poder para me alcançar, porque meu Deus faz isso, porque Ele tem que cumprir a palavra. O compromisso de Deus não é comigo, não é com você, é com a palavra. E se eu tenho um compromisso com a palavra, logo o compromisso de Deus passa a ser comigo, com a minha geração. Amém? Então a justiça de Deus é o quê? Eu sendo abençoado na terra com a minha família, na presença de Deus, salvação, um casamento abençoado, gerando filhos da bênção de Deus, tendo prosperidade, para que a minha geração não passe pão, não mendigue pão na porta de ninguém. Tudo isso é justiça de Deus. É o cumprimento da palavra que Ele nos prometeu. Amém? Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, vamos nos dar a buscar. 4. Ouve, preste atenção, que ele sempre está dizendo isso, Olha Moisés falando, ouve, preste atenção, dá crédito. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, o Senhor vai ser o único da minha vida. Não vou servir a deuses estranhos, não vou servir na idolatria, não vou servir na tristeza, não vou servir a doença, vou servir ao único Deus, aquele que é verdadeiro. Você está buscando o reino. Amém? 5, olha aqui o segredo, amarás, pois o Senhor, qualquer um? Não, teu Deus. De que maneira? De todo o teu coração. Irmãos, preste atenção. Deus precisa ser em primeiro lugar. Essa prioridade se chama amor, não obrigação. Amor. Deus precisa vir em primeiro lugar antes do marido, antes da esposa, antes de um filho. Foi isso que Deus ensinou para Abraão. Porque Abraão ficou tão encantado com Isaac, Fica imaginando aquele velhinho cuidando do filho dele. Isaquinho para cá, Isaquinho para lá. Que Abraão ficou tão feliz com a bênção e Abraão se esqueceu do Senhor. E Deus faz todo aquele cenário lá. Lógico que Deus não ia matar o Isaac, e foi Deus que deu. Amém? Deus ele prometeu, não é homem para que minta, nem filho do homem para voltar atrás. Mas Deus deu um susto no Abraão, para Abraão voltar para a linha de novo. Abraão, leva teu filho lá e oferece ele para mim em sacrifício. Imagina a dor do coração de Abraão. Meu filho.
eu vou perder. Mas Abraão confiou em Deus. Não, Deus me prometeu nem que ele faça ressuscitar o menino. Mas só que Deus queria dar uma lição a Abraão, que Abraão estava colocando as coisas naturais na frente de Deus. E muitas vezes a gente faz isso. A gente coloca pessoas no lugar de Deus. Irmãos, o amor a Deus não é um egoísmo, é para a nossa segurança. Porque se colocamos Deus em primeiro lugar, presta atenção. Imagine uma fonte jorrando direto. Nunca acaba, nunca acaba. E você pega a água dali. Se você para de ir à fonte, você vai ter que buscar água em outro lugar. Às vezes você vai ter que cavar um poço e pode não encontrar. Às vezes você vai pegar água da torneira, pode faltar água. Então tem gente quando prioriza as coisas naturais e até pessoas no lugar de Deus, ele perde aquilo. Ele perde. Mas quando ele prioriza Deus, Deus guarda tudo que ele tem, inclusive sua família. Então essa prioridade, irmãos, que a gente tem que dar. Prioridade a Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado. Você trocar a casa de Deus, ficar de visita, isso é sério, irmãos. Olha o testemunho que você está dando. Se você deixa de estar na casa de Deus por causa de uma visita, você está falando que a visita é mais importante que Deus. E nisso você perdeu uma grande oportunidade de testemunhar. Eu sempre falo para o meu marido, não me importa eu sair, mas desde que eu vá à igreja primeiro. Tem que buscar a Deus. Por quê? Porque senão a gente não dá testemunho do compromisso que a gente tem com Deus. E aí, irmãos, o que acontece? Nessa falta de prioridade, a pessoa acha que um culto é apenas um culto. A pessoa já não vem no culto direito. E aí quando vem pelas carreiras, ou às vezes nem vem, ela perde. Que cada ensinamento que Deus dá é um livramento para o futuro. E tem que prestar muita atenção nisso, que o diabo não nos engana. Cuidado com isso. A pessoa trocar o culto de Santa Ceia. Culto de Santa Ceia. Cuidado você trocar o seu lugar na mesa pelas migalhas que o mundo dá. Mas domingo que vem, mais 11 Santas Ceias virão. Seu compromisso esse ano, coloca no teu coração, não vou faltar nenhum. Vai viajar, viaja depois. Dê prioridade. Mesmo que não dê para você vir aqui, mas vai em outra. Mas não deixe de participar do corpo e do sangue do Cordeiro. Porque isso, irmãos, é algo vital para uma vida espiritual fortalecida. É o que você está dizendo, Senhor, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Em primeiro lugar. Porque o culto de Santa Ceia, irmãos, é o fortalecimento do cristão e a união, onde dois se formam através do corpo e do sangue do Cordeiro. Jesus derramou um banquete bonito. Cada lugar tem o seu nome. E aí você deixa de vir, seu lugar está vazio. Quebrou a comunhão. Quebrou a intimidade. Um casal só pode se tornar dois, se tornar um, quando na intimidade eles se juntam. Mas não pode um casal se tornar um lá na sala, outro lá no quarto, fazer as coisas no pensamento. É intimidade, irmãos. Casamento é intimidade. Jesus também é intimidade. É corpo presente. O que ele está dizendo aqui, no 5? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Prioridade. Se você não prioriza, se você não dá essa prioridade, as pessoas que vão olhar de fora, que depende do nosso testemunho, que eu vou falar disso aqui também, elas vão olhar, se ele que está na igreja não prioriza, o que eu vou priorizar? O diabo é sujo, irmãos. Ele usa qualquer brechinha para se aproveitar para que a palavra não se cumpra na sua vida. Então a gente tem que tomar cuidado com essas brechas. Obediência. Andar na direção de Deus. Ele está dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, que é a prioridade, de toda a tua alma, ou seja, obediência na palavra, temor com as coisas de Deus. Temor, irmãos, é respeito, não é medo, tá? Temor com as coisas de Deus.
com os utensílios da casa de Deus, com a sua permanência na casa de Deus. Porque não adianta, irmãos, também você estar dentro da igreja, recebendo Jesus, que é a palavra, um pensamento lá no almoço que você tem que fazer daqui a 3 horas. Não adianta nada. Pensando numa conta que você tem que pagar amanhã. Não sei nem como que eu vou pagar, não tem nem dinheiro. Não adianta você estar dentro da casa de Deus pensando dessa forma. Não é prioridade. A prioridade, quando eu entro daquela porta para dentro, ou quem me acompanha em casa, eu tiro aquele momento para escutar a palavra. Essa é a minha prioridade. De estar diante de Jesus assentado, ouvindo o que Ele tem para me dizer. Porque a palavra que Ele fala, uma palavra, pode livrar uma família inteira. Pode livrar da tragédia, do roubo, do acidente, do dia mau. Ele está dizendo: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. O coração é o amor, é a prioridade. De toda a tua alma, que é a obediência na direção da palavra, é o temor na conduta e no testemunho. Se você é uma pessoa que respeita a Deus, irmãos, mas respeita de verdade, sua geração também vai respeitar. Vai respeitar. Se você respeita da maneira certa, sua geração vai respeitar. Eu cresci na minha geração pequena. Quando eu era pequena, eu fui ensinada que o sacerdote lá daquela casa de oração tinha que beijar a mão, tinha que respeitar a batina. Eu cresci assim, respeitando. Quando eu conheci a verdade, eu passei a respeitar muito mais a Deus. Mas aquele ensinamento de respeito, de temor, ficou no meu coração. Ficou. Eu fui ensinado desse jeito, a respeitar a Bíblia. Eu tinha o maior medo de riscar a Bíblia, irmãos. O maior medo. Eu vou falar, não risca a Bíblia não, que você está riscando Deus. Eu tinha o maior medo de riscar a Bíblia. Hoje eu sei que eu posso escrever, porque às vezes tem coisa que Jesus me fala, que eu não tenho um papel na hora, eu posso anotar na Bíblia, grifar um versículo, Mas naquela maneira, errado ou não, mas eu fui ensinada a respeitar Deus dentro daquelas direções. Amém? Minha avó falava: quando você chegar na igreja, você beija a mão do padre. Eu fazia desse jeito. Eu obedecia. Eu tinha um temor. Nossa, me dava uma tremedeira quando eu entrava dentro da igreja. Era um temor que tinha. E hoje, muito mais ainda, pela palavra de Deus. Amém? É o testemunho. As pessoas precisam ver que você é um servo, que você é uma serva. Principalmente os de dentro da nossa casa. Não, meu pai dá prioridade a Deus. Não, minha mãe, nem conta com ela nesse dia, não, que ela já tem um compromisso com Deus. Olha a coisa linda de se ouvir, irmãos. Já pensou? Às vezes lá daquelas bagunças, vai vir o carnaval aí. Vamos lá no carnaval, folia. Não, mas minha mãe não gosta dessas coisas, não. Minha mãe é de Deus. Olha que coisa linda. Ai, que maravilha. Não vem com esse negócio errado, não. Na casa do meu pai tem respeito a Deus. Vamos fazer bagunça lá dentro, não. Vamos fazer na rua lá dentro, não. E aí, irmãos, passa o tempo, a palavra se cumpre, e aquele respeito que começou dentro da sua casa vai passar a existir dentro da casa dos teus filhos. Que coisa linda. Hoje você trabalha, irmãos, para que amanhã a sua casa viva. Amém? E ele diz ainda no 5: de todo o coração, que é amor e prioridade, de toda a sua alma, que é obediência e temor, e de todo o teu poder ou força, dependendo da tradução aí da sua Bíblia. O que é a força? É a consagração, irmãos. A pessoa precisa tirar um tempo para se consagrar a Deus. Ela precisa tirar um tempo para buscar na palavra, não só na igreja, irmão. É como eu falo, não adianta abrir só a Bíblia dentro da igreja e dentro da sua casa a boca de Deus fica fechada. É se consagrar, tirar um dia na semana para fazer um jejum, tirar um dia de consagração para você. Não, hoje eu vou meditar na palavra, hoje eu vou tirar um dia de oração. É você se consagrar, irmãos. Não consagrar só os bens, não consagrar só a sua família, mas se consagrar. Por quê? Porque hoje a carga espiritual está toda sobre você. E hoje você está carregando a tua casa nos teus ombros. Amém? Estou mentindo? É você que é você que busca. Então, mais do que ninguém, irmãos, você precisa estar fortalecido. E como que a gente consegue isso? Consagração.
dedicar minha vida. Não é para você ficar 24 horas em cima. Não. É para você tirar aqueles momentos para refletir. É aquele momento quando eu sei o que eu preciso melhorar aqui na minha conduta. Isso é consagração. Amém? Aí eu vou tirar um tempo para o Senhor falar comigo. Irmãos, Abraão, ele viveu o silêncio de Deus 13 anos. 13 anos Deus não abriu a boca para falar com ele. Deus não o desamparou. Deus teve misericórdia, guardou ele, guardou a família. Mas por 13 anos, por causa de desobediência, Abraão sofreu o silêncio de Deus. E não tem coisa pior na vida. Eu estava meditando isso de madrugada, perdi o sono, e eu estava meditando nisso. Senhor, acho que não tem coisa pior do que a gente provar o silêncio de Deus. Imagina que você está aqui, de frente a uma estrada, você está numa estrada e tem um monte de caminho. E aí você está parado aqui. Se a gente tem intimidade com Deus, Deus vai falar, segue por aqui, ou segue por aqui, ou vai direto. Mas se a gente está no silêncio, irmãos, a gente fica parado, porque a gente não sabe para onde ir. Se a gente arrisca para um lado sem a direção de Deus, a gente vai perder. Se a gente arrisca para o outro lado sem a direção de Deus, a gente vai perder. E muitas vezes o que acontece? Quando a pessoa não dá um passo para o erro, ela fica parada na vida, não acontece nada. A vida todinha trava. Não acontece nada. Nenhuma bênção, nenhuma novidade, nada. Ela fica parada ali. Então, o silêncio de Deus, irmãos, é uma das coisas mais terríveis que tem. A gente precisa estar em constante comunhão com Ele, através do corpo, do sangue, da palavra. Amém? Como que eu dou ouvidos à palavra de Deus? Pela fé. Diga para o seu irmão, é pela fé. É pela fé, irmãos. Eu estou consagrado, estou abrindo o coração, vem a fé, eu creio, e aí eu estou em comunhão com Deus. Vamos continuar aí. 6. E essas palavras que eu te ordeno estarão onde? No teu coração. Então ninguém tira aquilo que Deus plantou em você. Amém? Está lá no olho do furacão, não, mas o meu Deus disse, aquela convicção de fé tão grande que você não se perde. Você está na direção certa. Continuando aí. 7. E as intimarás aos teus filhos, ou seja, falarás, né? Aos teus filhos, e dela falarás assentado na sua casa. Olha aqui, né? Porque eu falei da geração. Ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado na sua casa, andando pelo caminho, deitando-se, levantando. Como eu falei, eu fui ensinada daquele jeito, né? Mesmo não era aquela direção totalmente correta, mas eu fui ensinada antes de dormir, falar com Deus, né? Que não fosse aquela ladainha pronta, mas eu fui ensinada, né? Aquela oraçãozinha, né? Com Deus me dê, com Deus me levanta, na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É porque a gente sabia na época, mas foi ensinado. Hoje eu sei que a oração verdadeira é aquela que brota do coração, não é a palavra pronta, é aquilo que o coração brota diante de Deus. Então aqui ele está falando, fala com os teus filhos, em casa, na rua, aproveita as situações para falar do amor de Deus para os teus filhos, não importa a idade que eles tenham. Continuando aí, 8. E também atarás por sinal na sua mão, e te serão por testeiras entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. Ou seja, quando ele fala que tem que estar entre os nossos olhos, é que a gente tem que estar com os olhos na palavra. Amém? Quando ele diz que tem que estar com as nossas mãos, é que tudo que a gente for fazer, faça na direção da palavra de Deus. Quando ele está dizendo nos umbrais da sua casa e nas portas, é que lá dentro da sua casa, a prioridade tem que ser Deus. A palavra de Deus. Amém? 8. 9, né? E escreverás nos umbrais da sua casa e nas tuas portas. 10. E havendo-te, pois, o Senhor, teu Deus, te introduzido na terra que jurou aos teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, e aonde há grandes boas cidades que tu não edificaste. Olha só, Deus vai te dar coisas, irmão, que às vezes só o teu pensamento imaginou, só que você está servindo, priorizando, e vai te dar uma cidade edificada.
que é uma cidade edificada? Aquilo que cresce constantemente e não se abala. Amém? Mas o que? 11. Olha aqui, irmãos. E casas cheias de todo o bem. É terrível você entrar na casa da pessoa e ter só tristeza lá dentro, né? Deus me livre. Casas cheias de todo o bem, que tu não enchestes, e poços cavados que não cavastes, e vinhas e olivais que tu não plantastes, e quando comeres te fartares. Olha que coisa linda. Deus vai trazer uma prosperidade, irmãos, não só espiritual sobre a sua vida, não só familiar, mas Ele vai ter um cuidado tão grande que você coma sempre o melhor dessa terra. Isso que Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor dessa terra. 12. Guarda-te que não te esqueças do Senhor. Presta atenção nesse 12 aqui, irmãos. Guarda-te que não te esqueças do Senhor, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão. Porque tem gente, quando é abençoado, se esquece de Deus. Quando está na pindaíba, na pendura, Deus abre a porta, depois se esquece. Fica tão encantado com as bênçãos, igual Abraão, estava esquecendo. Ficou tão encantado com Isaac, que estava, Isaac está dando o primeiro passinho. Olha lá o Isaac, olha que menininho lindo, né? A gente fica todo encantado, todo bobo com criança. Você sabe disso, você tem criança em casa, você fica todo bobo, né? Como se fosse a primeira vez que a criança estava andando, que você viu uma criança andar na vida, que você viu uma criança falar alguma coisa na vida, mas parece que é a primeira vez que você fica com aquele encanto. E às vezes as coisas que Deus nos dá é para nos causar encanto, irmãos, mas não prioridade. Amém? E ele diz aqui, cuidado. 13. E o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. 14. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Então você tem que seguir o curso desse mundo. Não é que todo mundo está fazendo o que você tem que fazer. Está uma modinha aí hoje, eles estão tirando o conceito da igreja. Que a igreja virou negócio. Porque a igreja virou sistema. A pessoa viveu o tempo todo na igreja. Aí quando decide sair da igreja não é mais igreja. Igreja é sistema. Porque esse mundo gospel é podre. E aonde que não é, meu irmão? Onde tem um ser humano que podridor? É só Jesus que é limpeza. Aí a pessoa fica, porque é o sistema. Que é esse sistema para arrancar dinheiro do povo. Esse sistema que faz uma lavagem cerebral. Esse sistema que impõe que é tudo igreja e casa nada. Aí o engano do diabo vem, tira a pessoa da presença de Deus, se perde ela, se perde a casa dela e a terra dela. A gente tem que tomar cuidado, irmãos. A igreja não salva ninguém, realmente. Mas é na casa de Deus que a gente aprende. Davi disse no Salmo 27. Uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei. Eu posso estar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu tempo. A igreja não salva ninguém. Mas na igreja eu aprendo sobre a salvação. Amém? Vamos terminando aí? 15. Porque o Senhor, teu Deus, é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não te acenda contra ti e destrua sobre a face da terra. Mas não tem coisa pior do que a ingratidão. Se a gente já sente a ingratidão das pessoas, imagine Deus. Deu o filho dele, abriu os celeiros espirituais, celestiais para abençoar o povo fazer pouco caso. 16. Não tentareis o Senhor, o vosso Deus, como tentastes em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, como também os seus testemunhos, os estatutos que tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda. Olha que lindo. Para que bem te suceda, e entres e possui boa terra, sobre a qual o Senhor jurou aos teus pais. 19. Para que lance fora todos os teus inimigos diante de ti. Até proteção você vai ganhar, irmãos. Olha que coisa linda. Como o Senhor tem dito: quando teu filho te perguntar,
Quando teu filho te perguntar pelo tempo adiante, ou seja, no futuro, dizendo quais são os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus nos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com um forte. Você vai contar o testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. É lindo, irmãos, quando teu filho pergunta: mãe, pai, como você era no passado? Né? Eu era assim, assim, Jesus me libertou. E ninguém nasce perfeito, amém? Ninguém. Mas a gente anda na perfeição de Cristo, todo dia querendo mudar, todo dia querendo ser melhor. E a gente quer isso para os nossos filhos, amém? A gente quer isso para a nossa casa. Tanto é, irmão, que a gente fica tão bobo, né? A gente fica tão maravilhado com as coisas que Deus faz. A gente passou por tanta coisa ruim na vida, a gente faz de tudo para que os nossos filhos não passem. Não é verdade? A gente no passado não teve certas coisas, a gente faz de tudo para dar aos nossos filhos. Coisa que a gente nem teve, a gente faz questão de dar para os filhos. Mas o maior presente que a gente pode dar para a nossa geração é Jesus, sua palavra. Vamos terminar aí? 22. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa diante dos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurou. 24. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos esses estatutos para temermos ao Senhor, o nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, ou seja, nunca vai acabar, é perpétuo, é para toda a vida, para nos guardar em vida, como até o dia de hoje, e será para nós o que, igreja? Justiça. Lembra lá das palavras de Jesus? Mas buscai primeiro o reino de Deus, estatutos, palavra, e a sua justiça, que é o cumprimento. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de fazer todos esses mandamentos perante o Senhor, o nosso Deus, como nos tem ordenado. Então, irmãos, esse capítulo 6 de Deuteronômio, caso você medita de novo, ele é o pilar de quem quer ter sucesso em todas as áreas da vida. Todo o segredo foi exposto aqui hoje, de como você tem que se conduzir diante de Deus, diante dos homens, diante da família, diante da sociedade, de como você tem que suceder nos momentos apertados, como nos momentos alargados. Em todas as direções da sua vida, Deus tem direção exata para te dar. Amém? Então você precisa desejar, você precisa se esforçar e fazer. Desejar o Senhor, se esforçar em buscar e fazer o que a palavra manda. Amém? Prioridade. Coloque isso no teu coração, Deus. Priorize Deus. Você vai ver como o seu ano vai ser diferente. Comece priorizando agora. Você vai ver que seu mês vai terminar diferente. E lembrança do passado que você tem, das coisas que deram certo e das coisas que não deram. Davi disse: uma coisa pedi ao Senhor, eu pedi, mas eu também vou correr atrás. Eu quero estar na presença de Deus. Eu quero estar diante do Senhor. Amém? Tenha a atitude de um vencedor. Vamos aplaudir a Jesus? Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. E não há maneira maior de reconhecer, priorizar o reino de Deus, do que reconhecer a grandeza de Deus. Quando nós reconhecemos que o Senhor é grande, das coisas que Ele pode fazer, nós não temos nenhuma dificuldade para obedecer ao Senhor. Nós não ficamos com medo do amanhã. Conseguimos fazer tudo
na obediência e tranquilidade. A nossa prioridade. Seguir e prosseguir em te conhecer. Seguindo a ordem do Mestre Jesus, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não preciso ficar implorando para o Senhor acrescentar, porque já faz parte da justiça do Senhor cumprir aquilo que buscamos na tua palavra. Davi diz: uma coisa pedi ao Senhor e eu a
Reconhecemos a soberania da tua presença. Reconhecemos a verdade da tua palavra. E só já aí nos bastaria, Senhor. Porque das ordem ao mar e ele se aquieta. Da ordem ao brilho das estrelas, que a lua e o sol permaneçam nos céus. O firmamento da terra está nas tuas mãos. E a terra como escabelo de teus pés. Só isso já nos bastaria para confiar. Nós te adoramos porque o Senhor é grande e tremendo. Nos faz colher da onde não plantamos. Vivemos em cidade edificadas que não edificamos, Senhor. A beber água de poços que não cavamos. E o Senhor tem prazer naquele que te obedece, te busca de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, de todo o entendimento. Daqueles que desejam ver a justiça do Senhor. O Senhor pega estes tais. Eu quero ser um dos tais. O Senhor pega, tira da terra da escravidão e coloca numa terra boa que mana leite e mel. Para que eu tenha a oportunidade de dizer aos meus filhos e aos filhos dos meus filhos quanto o Senhor é bom e fiel. E o que fazer diante de um Deus glorioso? E o que dizer palavras se até a intenção conhece? O Senhor conhece a intenção do nosso coração. O Senhor não tem como fugir. Não tem como se esconder atrás de máscaras. O Senhor conhece o nosso sentar e o nosso levantar. E mesmo antes de existir, o Senhor já tinha escolhido o nosso nome. Já tinha feito os planos para nós, Senhor. Pois a pessoa não tem um chamado físico na obra, mas ela tem um chamado espiritual na obra, para falar do Senhor para a geração dela, para falar do Senhor no trabalho dela. O testemunho e a obediência, viver as bênçãos do Senhor, porque só um testemunho já fala por si, já prega por si. Tem pessoas que vão passar a vida nesta terra vivendo só de testemunhos, os livramentos que recebem. Isso é são suficientes. De podermos abrir a nossa boca e contar que Deus é bom. Ele salva, cura e liberta. Veja como Deus tirou você com mão forte. Veja como Deus te livrou com mão forte. Das garras do inferno Ele te livrou. Você só pode fazer algo, porque tudo é dele. O fôlego de vida é dele. O ar que você respira é dele. Davi disse que daria ao Senhor pelos benefícios que me tens feito, porque tudo que eu tenho veio dele. Mas tem uma coisa que você pode escolher dar a ele. É
decisão sua. Dá a Ele teu coração. E a toda adoração a Ele. Reconhecer que sem Ele nós nada somos. Adorar e prostrar ficar em Ti. Reconhecer o Senhor na sua grandeza. Que não se aparte da nossa boca o livro da tua lei. Os nossos olhos meditem nele de noite. Que a nossa prioridade seja no Senhor, seu reino e sua justiça. As demais coisas são demais coisas. No tempo certo, elas serão acrescentadas. Que essa pessoa aprenda o lugar dela na mesa, o lugar dela na história. Que ela faça história através do teu nome, para essa geração que pouco te conhece. Porque eu oro e determino sobre a vida aquele que ouviu e entendeu a tua voz. Eu oro assim, ó Deus, por todo este povo, por sua geração, em nome